Até algum tempo atrás, não tínhamos os instrumentos dentro da igreja. Tínhamos talvez uma harpa, um teclado. Piano, órgão, o harmônio foi usado. Como é que chama o piano de sopro? Não é de sopro, um piano. O piano? É. O piano um é órgão, de terra. O órgão que é de sopro, de folhas, né? Isso, antigo. E aí, com o tempo, hoje é muito comum nas igrejas, praticamente todas elas, terem quase todos os instrumentos. Bateria e aquela coisa, guitarra. Problema com nada disso mais. E hoje isso a gente percebe que isso traz um louvor a Deus, né? Isso é usado para levar a igreja, a congregação, em adoração a Deus. Isso. Mas nós temos também as danças. Temos danças dentro da igreja, manifestação. Nossa igreja mesmo tem muita dança. Sim. Geralmente tem o pessoal dançando. E uma coisa que eu penso, há um tempo atrás íamos colocar uns quadros dentro da igreja. Os quadros assim, com salmos, uma flor bonita, um passarinho. E aí ficamos na dúvida, podemos colocar isso dentro da igreja? Como que proceder nisso? Porque parece que ainda existem alguns tabus. Charles. Porque em casa nós temos um quadro bonito, aqui nós temos as artes gráficas, né? Nosso cenário é assim. É interessante a gente perceber que quando Deus criou o homem, Deus fez o homem total, completo. Completo nas suas capacidades cognitivas, no seu senso, na sua sensibilidade estética. Deus dotou o homem de criatividade. Por exemplo, quando Deus delegou que Adão desse nome para os animais, ele teve que usar de uma expressão de criatividade para formar esses nomes, para imaginar, olha, esse daqui vai chamar elefante, esse aqui vai chamar girafa. O homem era total. E ele era completamente conectado com tudo que estava ao seu redor. O visual, o auditivo, tudo era percebido, tudo era lido pelo homem e tudo era transformado. A queda que feriu o homem em todos os aspectos, a dança se perdeu, a música se perdeu, as artes plásticas se perderam, em muitos aspectos pela queda. Essa é a situação de nós temos dança na igreja hoje, e tem instrumentos diferentes que antigamente não tínhamos. Antigamente não tinha guitarra dentro da igreja, era um tabu. Dança também era um tabu, como agora a questão dos quadros. É uma totalidade da expressão humana, da sensibilidade humana que está sendo resgatada. Nós somos atraídos, somos influenciados por todas as coisas. Nosso cenário aqui é bonito e ele comunica com a gente. A maneira que nós nos vestimos comunica. As expressões plásticas, visuais, uma pintura, um desenho, um banner, um grafite que se faça na rua, que tem uma expressão cristã, que tem uma comunicação, ele é lido e aquilo é passado, aquela mensagem chega. O que está havendo agora é um resgate dessas coisas. E termos essas situações dentro da igreja é completamente benéfico, porque atinge toda uma totalidade do ser humano. Tem pessoas que vão ser muito mais sensibilizadas pelo que elas veem do que pelo que elas ouvem. Nós podamos isso durante muito tempo na igreja. Se você vê na igreja os templos, né, como eram feitos, com as torres, etc., etc., que é uma coisa bem renascentista, aí você encontra as igrejas ilustradas. E você encontra em algumas igrejas, muitas igrejas antigas, católicas sobretudo, está lá, todo o Calvário, a história de Jesus, a história dos discípulos, desenhos dos discípulos, etc., etc. Eu confesso para você, eu entro nesse ambiente, eu acho muito bom. Me resgata, sabe? A Bíblia me vem à frente, a história me vem à frente. Quando não são imagens de idolatria, coisa que eu não acredito, etc., quando são contas, histórias da Bíblia, puxa, aqui uma ilustração de José, esse aqui da ceia, esse aqui da morte de Jesus, toda a história de Jesus contada em vitrais, coisa mais linda, cria um ambiente sofisticado da presença de Deus, um ambiente de respeito, de reverência à presença de Deus. Então, a arte nos ajuda nisso. Às vezes nós temos ambientes como os ambientes das crianças, por exemplo, onde ensinamos a elas a palavra de Deus. Se nós temos uma sala de aula adequadamente ilustrada, com recursos, imagens, etc., etc., a criança aprende... A capacidade de aprendizado é maior. Ela aprende muito mais rápido, é muito mais fácil para ela. Então, a arte pode ser usada nesse aspecto. Eu, como bom mineiro, sou apaixonado pelas igrejas barrocas. Você quer no pão de queijo? Não, pelas igrejas barrocas. E é uma coisa interessante que, quando nós temos as primeiras igrejas lá em Constantinopla, quando o cristianismo ele é oficializado como uma fé oficial do Império Bizantino, as igrejas eram decoradas com esculturas e com pinturas, não com finalidade de adoração, uma finalidade didática. E mais, os discípulos lá em Roma, quando eles eram perseguidos, eles faziam suas reuniões nas catacumbas romanas. Nós encontramos hoje, nessas mesmas catacumbas, N ilustrações, passagens, desenhos, representando Moisés, representando cenas da vida de Jesus, pintada por discípulos posteriores ao livro de Atos. A finalidade dessas pinturas é a finalidade didática. Hoje em dia é classificado, inclusive, como pintura
paleocristã, ou arte paleocristã, feita pelos discípulos perseguidos nas catacumbas de Roma. Finalidade simplesmente didática. O barroco, nosso barroco mineiro, por exemplo, a grande finalidade do barroco, para além de um senso de idolatria, era que o fiel, ao entrar na igreja, ele pudesse ser abraçado por todo um ambiente que denotasse, que expressasse a Cristo. Isso vai refletir aonde? Ou melhor, isso vem de onde? Do tabernáculo. Lá em Moisés, quando o próprio Deus deu a ordem. O tabernáculo era todo pintado, aliás, todo esculpido, bordado com cores específicas, querubins bordados nas cortinas do templo, nos batentes nós tínhamos esculturas de romãs, e a Bíblia ainda dá as cores, nós tínhamos esculturas de romãs azuis, não existe romã azul. E alguns de ainda ouro, alguns de prata, ainda. Outros de bronze, outros... Né? Pois é, ainda tinha uma situação abstrata, da percepção da cor, da percepção da forma, tudo denotando a glória de Deus. É um ponto interessante para um artista hoje. Hoje em dia nós não temos movimentos artísticos como um fauvismo, um impressionismo, um barroco. O que denota um artista cristão não é o movimento artístico no qual ele trabalha, mas a vida dele. O que denota que o meu trabalho é um trabalho artístico cristão é ser feito por um cristão com bases cristãs. Isso é essencial para um trabalho cristão. Daí não vai importar o rótulo, se é rock, se é rap, se é pintura abstrata, se é pintura figurativa. O que vai importar é quem o fez. Eu sou cristão, eu fiz uma arte cristã, porque eu não posso negar quem eu sou. Pois é, exatamente. E você sabe que, às vezes, até o cara que não é cristão, ele tem, às vezes, uma visão melhor de certas coisas do que, às vezes, o cristão. Eu vou te provar isso. Tem uma música do cancioneiro popular brasileiro que ele é fantástico. E a música chama Desafinado, do João Gilberto. Não, desculpa, o João Gilberto canta, mas quem fez foi Tom Jobim e Newton Mendonça. Fez aquela canção, Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Olha só, o artista não cristão percebeu que o dom que ele tinha de compor músicas, o dom que ele tinha de criar músicas, era uma coisa dada por Deus. Ele falou, o que eu recebi, eu recebi de Deus. Atilano, hoje é tão forte a expressão artística ligada à música, que até numa discussão mesmo, assim, numa discussão num tema como esse, a música parece que ela sobressai. Sempre. Ela está em tudo, né? No teatro a música está, no musical, ela está no comercial, a música está no supermercado quando você vai comprar. Dependendo da música, você compra menos ou mais. Ela está em tudo, no culto. Não só no culto cristão, em todas as etnias. Você sabia que existe uma língua que ela é atonal e ela é cantada? O cara fala assim, ó. E o outro responde. Acho que os mudos lá são desafinados, né? Os mudos lá devem ser os desafinados. Então, os caras falam dessa forma. Fico imaginando um casal. Pois é, mas aí é onde você tá? Mas aí eles estão falando... Fala salmodiano. Totalmente cultural. O que a gente mostra com isso? Que se todas as pessoas conseguem falar, assim como nós estamos falando, e ouvir, todas as pessoas daquela etnia conseguem se comunicar através de notas musicais próximas umas das outras. Agora, porque eu vim assim, eu lembro que eu ouvi antigamente, não sei se é por conta do movimento hippie, algumas coisas, o Woodstock, aquela coisa. Mas a questão artística sempre é levada assim, não vai ser artista, não vai dar nada na vida mesmo, vai para lá. Isso é tudo gente que não quer saber de nada. Existia uma certa imagem negativa quando se vinculava ao artista, que não tem seriedade, que não é profissão, que é boêmio, que não leva nada a sério, que é safado. Então, a gente falando, a arte e a Bíblia, hoje, nós somos cristãos aqui, e falando da importância e com propriedade, vocês que estão na música, você tem esse conhecimento e dá aula de artes, né? A gente passar para quem nos assiste também, que se a pessoa tem esse dom, tem essa vocação, ela pode desenvolver. Ela pode ser um artista, ela pode ser um referencial. Hoje, talvez, os artistas vão se destacar muito no gráfico, né?
Hoje a gente tem as artes gráficas, como o Atilano falou do supermercado, hoje tudo tem arte. Hoje se vende mais o rótulo do que o produto. Isso é obra de um artista. Certamente. Agora, o Atilano vai me permitir discordar um pouco dele. Vai lá. Quando você diz que Manda bala. a música sobressai. Isso é cultural. Não, sobressai assim. Ele falou, hoje, atualmente, ela sobressai. Mas atualmente. Nós temos... Mas no passado, não. Nós temos, da mesma maneira, expressão visual em tudo. Tudo é visual também. Sim. Nós lemos imagem o tempo todo. Quando nós estamos aqui, Você toca eu música, leio lê a a partitura. maneira que você está vestido, eu leio que você está vestido, como se comunica comigo. Eu leio a maneira que certo, você mas se o que eu comporta, afirmei que leio... hoje ela sobressai, nos dias de hoje, ela sobressai muito mesmo. Sobressai a escritura, só sobressai. Você vê o culto nos anos 50 para trás, se cantava uma música, duas músicas, não tinha mais nada. Mas dos anos 60 para cá, a música ganhou assim uma... No entanto, as igrejas naquele período eram mais ornamentadas que as de hoje. Exatamente. Mas eu falo Os talvez nossos tempos o hoje são seguinte, muito assépticos. É porque eu falo o seguinte, o mercado da música é muito grande. Aí é que está um ponto. E a aceitação e talvez a inclinação, você tenha mais artistas participando, vamos falar assim, da música, do que talvez em artes plásticas ou em pinturas, em Aí é que está um galerias. ponto, porque a música, assim como os espetáculos de dança ou teatro, geram produtos que podem ser vendidos. Exatamente. Agora eu vendo acredito Os que quadros eu também, vendo- os Ah, quadros. Eu acho que o quadros nosso também. país, eu acho que o Só nosso que país não- é muito musical. O Brasil é muito musical. Só que não é entretenimento. Você não vai ver Você uma... não vai numa é galeria de artes reflexivo. plásticas como entretenimento. É muito mais reflexivo, É é muito mais educativo, é cognitivo. instrutivo. Agora, você pode fazer um show e ser puramente entretenimento e ser simplesmente vendido, ser simplesmente comercial. Bom, isso depende da pessoa. Eu, por exemplo, adoro museus, cara. Toda cidade que eu visito, eu tenho que ir nos museus, eu tenho que ver as galerias de arte. Isso faz parte de mim. Eu sou músico, compositor, mas eu adoro galerias de arte. Fui em Washington, quando você chega, aquela rua central de Washington, é um museu atrás do outro. Quando você chega nas galerias, você vai para o Colorado, lotado de galerias de arte, você entra, é imperdível, eu esqueço até que sou músico. Só vou visitar as galerias de arte, mas quer dizer, tudo isso fala para a gente. É como ler livros, por exemplo. Eu prefiro ir para uma biblioteca do que, às vezes, ir para a praia. Eu gosto mais de ler livros, ver arte, etc, etc. Então, vai de pessoa para pessoa. Muita gente gosta, acho que o que cada um tem mais prazer, né? Tem mais prazer. E é bonito, e é gostoso. E o que a gente quer deixar para o pessoal de casa que nos assiste é que a igreja, nossa igreja, Igreja Batista Lagoinha, ela está disposta, né, a receber quem gosta de música. E tem arte, viu? Aqui tem o Guedarte, que é o ministério. E aí a gente vai falar de Tem uma coisa muito legal, né? Tem um contato que você quer deixar para o pessoal que nos assiste? A gente já está praticamente encerrando. Bom, nós temos na Mocidade o Ministério Guedarte, que é o Ministério Guerreiros da Arte, onde nós trabalhamos com ilustração, quadrinhos, produção autoral, grafite e N outras expressões artísticas. Tem o blog do Guedarte, você pode acessar através do site da Mocidade, e temos também a Fábrica de Arte, que nós já temos alguns cursos funcionando na Fábrica de Arte, e vamos ter para o segundo semestre cursos ofertados na área de artes plásticas, em grafite, street art, artes plásticas, ilustração editorial e animação 3D. Que lindo. Legal, E a pessoa, se não souber nada, ela pode participar, ela vê se tem Sim, algum nós temos talento. cursos. Não é já para o artista. Sim, não, se a nós pessoa temos tem o cursos para desejo, ele vai iniciantes. e ele, ok.